Glória a Deus. Louvado o nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, salve os irmãos presentes com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós já vamos ler a palavra nesta noite para nós falar da palavra. Nós já pregar a palavra de Deus. Não vamos tomar tempo não, porque o tempo é precioso. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7. Graças a Deus. Livro de 2 Crônicas, no capítulo 7. Glória a Deus. Louvado, glória a Deus, seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1, da palavra de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, para nós falar com Deus, falar do Senhor, do Evangelho de Jesus, nesta noite. Glória a Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1. Glória a Deus. Diz assim: a glória de Deus aparece. E acabando Salomão de orar, desceu um fogo do céu e consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvavam ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifício de bois 22.000 e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Aleluia, amém? Glória a Deus. Pode assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado e engrandecido és o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus que nós lemos aqui, glória a Deus, no livro de 2 Crônicas, nós vemos aqui Deus aparecendo a Salomão, glória a Deus, na congregação, após uma oração que Salomão fazia, depois dele ter terminado ali a construção do templo de Deus ali. Glória a Deus. A Bíblia mostra que Salomão, depois dele ter acabado de fazer a casa de Deus, o templo ali, ele vai entrar na presença de Deus para orar a Deus. Ele vai entrar na presença do Senhor para clamar, glória a Deus, ao Senhor, para que Deus viesse consagrar ali o templo, a casa
que o seu pai Davi tinha desejado construir, porque foi, glória a Deus, foi o pai de Salomão, o rei Davi, que desejou construir ali o templo. Não foi Salomão, mas porque Davi tinha sido um homem sanguinário, tinha derramado muito sangue, então Deus falou para Davi que ele não ia preparar, construir o templo do Senhor, mas o filho dele, Salomão. Então, o que aconteceu? Quando Davi faleceu, quando Davi foi para o Senhor, Davi deixou todas as medidas, todos os materiais necessários, tudo pronto para Salomão, para que somente Salomão pegasse e começasse a construção do templo do Senhor. Glória a Deus, era um templo muito grande, teve muitos gastos, mas Deus tocou no coração do povo, para que o povo abrisse os seus corações e ajudasse a obra. Era a oferta que foi pedida para que a obra do Senhor fosse construída. Então, o povo ofertou e Davi comprou todos os materiais necessários, árvores, madeiras, ouro, tudo que foi necessário, comprou e deixou tudo pronto para que Salomão viesse e construísse o templo. Então Salomão, quando seu pai morreu, logo em seguida, ele começou a construir o templo do Senhor. E após ele terminar de construir aqui o templo do Senhor, a palavra de Deus mostra que Salomão agora vai para a oração na presença de Deus. Salomão passa uma oração na presença do Senhor com toda a congregação reunida. Era o dia que nós chamamos aqui de o dia da inauguração. Salomão entra na presença do Senhor e toda a congregação estava ali. E quando Salomão começa a orar a Deus, quando Salomão começa a falar com Deus, nós vemos, glória a Deus, aqui meus irmãos, no versículo 12 do capítulo 6, glória a Deus, nós vemos Salomão começando a orar na presença de Deus. Então Deus aparece para Salomão, Deus fala com Salomão. Aí nós vamos para, glória a Deus, o verso 14, que é, meus irmãos, um verso muito conhecido pelos irmãos. Quando Deus aparece para Salomão, Deus diz para Salomão: olha, glória a Deus, eu escolhi este lugar, eu santifiquei este lugar, para que o meu nome seja, glória a Deus, perpétuo nesse lugar. Glória a Deus. No verso 11, assim acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor aparece a Salomão de noite e diz: ele ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Glória a Deus. Aí ele fala: se eu fechar os céus, se eu encerrar os céus, e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste sobre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lá, glória a Deus, onde nós vimos no capítulo 6, no verso 12, aonde Salomão ora a Deus, ele já fala com Deus aqui: Deus, se tu cerrares o céu e não houver chuva, e o teu povo vier a essa casa e clamar a ti, abra os céus, manda chuva, responda a eles, para que o seu nome seja glorificado. Se os teus inimigos se levantarem contra si, guerrear contra eles, vencer e levar eles a cativos,
lá na terra onde eles estiverem cativos, eles estenderem as mãos para cá e clamaram a ti, Senhor, responda a eles, liberta eles do cativeiro e tragam eles de volta para a terra que tu preparaste para ele. Então essas mesmas palavras que vem aqui Deus falar com Salomão no capítulo 7, ali no versículo, meus irmãos, 12 a seguir, Salomão já tinha falado com Deus na oração no capítulo 6, verso 12. Glória a Deus. Então o que Deus vem dizer, se Ele permitir todos os males sobre o povo, Ele diz que Ele quer que o povo dele, aquele povo que chama pelo nome dele, aquele povo que ora a Ele, aquele povo que clama a Ele, aquele povo que diz que tem Ele como Deus, o Senhor diz, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, olha bem, que Deus quer do povo humilhação. Deus quer do seu povo humilhação. Deus quer que o seu povo humilhe para Ele. Deus quer que o seu povo busque Ele em humilhação, reconheça a sua fragilidade, reconheça o seu erro, o seu pecado e venha se humilhar diante de Deus. Aí o Senhor fala, se ele se humilhar, orar e me buscar a minha face, se converter dos teus maus caminhos. O que é mau caminho? Do seu erro, abandonar o seu erro, converter os seus erros. Se eles assim fizerem, glória a Deus, estava Deus dizendo aqui, se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Aí sim eu perdoarei os pecados deles e sararei a sua terra. Ou seja, o mal que estiver sobrevindo sobre eles, o Senhor retirará. O mal que estiver acontecendo sobre eles, Deus o permitiu por conta da sua rebeldia, por conta do seu pecado, por conta do seu mau caminho. Mas se eles se humilhar, se eles orar, se eles buscarem, se eles converterem ao Senhor, então Deus vai ouvir, Deus vai perdoar os pecados deles. Glória a Deus, Deus vai, glória a Deus, perdoar o pecado deles e Deus vai sarar a sua terra. Ainda Deus faz uma promessa aqui no versículo 15: e a partir de agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Olha bem, irmãos, que aqui nesse versículo 14, a palavra de Deus vem nos mostrar que enquanto nós, eu estou dizendo nós, povo de Deus, enquanto o povo de Deus estiver em falta com Deus, estiver no erro com Deus, estiver em pecado com Deus, os céus é encerrado, os céus é fechado, não há resposta de Deus. Cumprindo Isaías capítulo 59, verso 2, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Diz no verso 1, 59 de Isaías: eis que a minha mão não está encolhida e nem os meus ouvidos agravados, para que eu não possa ouvir. Não está a mão do Senhor encolhida, ela está estendida. Não está o ouvido do Senhor tampado, para não nos escutar. Ele está atento, ele está aberto. Mas o que diz lá? Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, glória a Deus, é que separa um homem de Deus, é que separa a voz do vosso Deus. É o que Salomão aqui recebe de Deus. Se o meu povo se humilhar, se eu mandar todas essas pragas sobre o meu povo, e ele se humilhar, ele se converter dos teus maus caminhos, então eu vou ouvir do céu, vou ouvir eles do céu, vou perdoar os seus pecados, vou sarar a sua terra, e tem mais: a partir de agora os meus ouvidos, ou seja, a partir desta hora, os meus ouvidos estarão atentos à oração do meu povo, à oração deste lugar. Trazendo para o tempo de hoje, nós estamos vivendo o Evangelho aqui no Brasil. Há muitos crentes, líderes, pastores e obreiros e membros que oram a Deus, mas não obtêm resposta. Fala com Deus, mas não tem resposta. Você sabe por que existe muitos escândalos
dentro da igreja, escândalo falando eu, muitas pessoas dançando, a música substituindo a oração, ou seja, o hino de louvor substituindo a oração, o hino de louvor substituindo até a palavra, entrando no tempo da palavra, no horário da palavra, tomando o tempo da palavra. Você sabe por que dentro das igrejas, em vez de ser um culto normal, há muitas músicas, muitos cantores para cantar? Porque já não está tendo mais a presença de Deus nos cultos. E por não ter a presença de Deus nos cultos, os líderes, para não perder a membresia, para não perder a presença do povo na igreja, o que eles fazem? Convidar vários cantores para o culto tal, para a festividade tal, porque nós precisamos fazer um movimento para que o povo venha se sentir bem, venha achar bom, e assim eles venham continuar vindo na igreja. E uma igreja, quando ela não ora, uma igreja quando ela não busca Deus, quando ela não consagra, quando a igreja sai da presença de Deus, não vive mais em santificação, não se santifica a Deus, o Espírito de Deus se afasta da igreja, se afasta do crente. E quando o Espírito de Deus se afasta, aí a igreja fica uma igreja sem os dons do Espírito de Deus. Aí é onde surgem as falsas profecias, aonde surgem as falsas revelações, aonde surge ali o espírito do engano. E a igreja perdeu o Espírito de Deus, não tem mais o discernimento. Os obreiros perderam o Espírito de Deus, o pastor perdeu o Espírito de Deus, não tem mais o discernimento. Aí o espírito do engano entra com falsidade, ou com facilidade, digo melhor, dentro da igreja. Esta é a condição da maioria das igrejas hoje. A maioria, 90 e alguma coisa por cento, eu posso garantir para os irmãos, que estão vivendo nesta situação aqui no Brasil. Deus tem avisado, porque Ele quer despertamento, mas o povo não está dando ouvido. O que é que Deus vai fazer? Encerrar o céu, ou seja, vai permitir os males, vai permitir as pragas, vai permitir, meus irmãos, acontecer o que Ele tem anunciado. Se o meu povo, se eu encerrar os céus, se eu permitir as pragas, se eu permitir que os males aconteçam e o meu povo se humilhar, o meu povo me buscar, se humilhar, orar e se converter, eu perdoarei. Mas o povo, a igreja brasileira, ou seja, as igrejas brasileiras, os ministérios, os líderes de ministérios, não se humilham e aí não também chama a igreja para se humilhar. A membresia vê as notícias, vê as profecias, vê as revelações. Deus até às vezes fala com alguns deles no sonho, mas não querem se humilhar. Então o que vai acontecer? Deus vai permitir que aconteça para que eles venham se humilhar. Se Deus assim fez com Israel, se Deus assim fez com o povo dele, Ele é o mesmo, Ele faz também no dia de hoje. Ele faz também no dia de hoje. Tem muitos que desceram a sepultura já, porque estavam na obra de Deus, vivendo assim. Deus falou, Deus avisou, e a pessoa não deu crédito, endureceu o coração, não passou para a igreja, continuou no erro. Deus permitiu que viesse descer a sepultura. E Ele é o mesmo, Ele não mudou. Como no meio do povo dele lá, Acã pecou, Deus revelou o pecado de Acã, mandou que matasse Acã e sua família. Por quê? Deus mandou matar Acã e sua família. Não foi só ele que pecou? Por que Deus mandou matar a família? O que tem a família a ver? Sempre quando uma pessoa da família, principalmente quando são os cabeças, maridos e mulheres,
quando alguém da família se contamina, ou seja, quando alguém da família pecam, quando alguém da família entra no erro, sempre costuma a família ir junto, ou a família apoiar. E quando isso acontece, ou acontecia no povo de Deus, Deus mandava matar todos os cabeças e a família geral, para que aquele mal fosse tirado do meio do povo dele. Então hoje não é diferente. Hoje, através do Filho de Jesus Cristo, ou seja, do Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus dá o perdão, mas só que Deus tem os seus limites. Antes de Deus mandar o castigo, antes de Deus mandar a praga, Deus primeiro avisa. Não é isso que diz Amós 3,7? Deus avisa. Por que Ele avisa? Ele avisa porque Ele é amor e Ele é misericórdia. Mas aí, não dando ouvido à palavra dele, Ele permite acontecer porque Ele é justiça. Então, se Ele também é justiça, Ele não tem que agir só com amor, Ele tem que agir com a justiça também. Então vem o amor, a correção, o aviso, digo melhor, vem o aviso para a pessoa se consertar. Deus está mostrando o seu amor. Ele não diz: eu castigo e repreendo todo quanto amo. Então vem o castigo, vem a repreensão. Se não der ouvido, aí Deus vem o castigo, vem a praga, vem a mão de Deus contra a tal pessoa ou as tais pessoas. Então isso aqui está para acontecer com o povo de Deus, com a igreja aqui no Brasil, que se dizem povo de Deus, porque eles não querem humilhar a Deus, ou se humilhar a Deus. Eles querem viver a sua vida como quer. É um povo que diz que tem o Senhor como Senhor, mas eles querem que o Senhor os sirva, não eles servirem ao Senhor. Entenderam? Quando o pai tem um filho, o filho é filho. Quem ali que dá ordem, quem que coordena, quem que manda ali? É o pai ou é o filho? Claro que é o pai. O pai é o senhor da casa. O filho é filho e servo. Então eles têm que obedecer ao seu pai. Nós temos Deus como pai. A igreja brasileira tem Deus como pai, mas porém a igreja brasileira quer que Deus seja servo dela. Aí está errado. Aí não dá certo, porque Deus diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é Senhor, Ele é Senhor, a igreja é servo. Então a igreja tem que obedecer o seu Senhor. Caso contrário, Ele vai ter que puni-la. Ele vai ter que permitir o mal. Glória a Deus. Então Salomão, ele fez essa oração já prevenindo. Porque, irmãos, o pastor conhece a igreja. O pastor sabe quem na igreja é fiel, quem na igreja não é, quem na igreja dá trabalho, quem na igreja não dá trabalho. Assim, Salomão, como rei, ele conhecia o povo de Israel. Ele sabia que o povo de Israel não era um povo fácil de lidar. Ele sabia que o povo de Israel era um povo custoso, era um povo difícil, era um povo cabeça dura e desobediente a seu Senhor. Salomão acompanhava Israel desde quando seu pai Davi estava no trono. Porém, quando ele, Salomão, entrou no trono, assumindo o lugar do seu pai, ele já sabia quem era Israel. Então, quando ele ora a Deus aqui, depois da construção do templo, ele ora a Deus aqui. Então, na oração, ele já vem falando com Deus. Glória a Deus, eu quero até revisar aqui para os irmãos verem. Glória a Deus, a oração de Salomão. Glória a Deus, ele diz assim, e disse, glória a Deus, aleluia, verso 13, porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e 3 côvados de altura. E tinha posto no meio do pátio e pôs-se em pé sobre ela e ajoelhou-se na presença de toda a igreja, a congregação de Israel.
e estendeu a sua mão para o céu e começou a dizer, e disse o Senhor, e disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus nem na terra, porque guarda a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardaste o teu servo Davi, meu pai, e que falaste, porque tu, pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê. Então aqui está Salomão, no começo da oração, já falando com Deus. Aqui mais na frente, ele vem dizer, agora Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi. Glória a Deus. E ali ele entra na oração e começa a falar com Deus, a apresentar a Deus as causas de Israel. Aí onde ali você, eu não vou ler mais com você para não tomar tempo, mas você pode marcar aqui 2 Reis, capítulo de número, glória a Deus, 6, a partir do verso 12, toda a oração de Salomão. Você vai ver, ele vai falar, se tu, meu pai, encerrares os céus, não mandar chuva, e o seu povo vir a esse tempo, o seu povo olhar para esse tempo de clamar, mas já no céu mande chuva para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado em Israel. Sim, glória a Deus, o Senhor permitiu os inimigos vir e os pegar e levar a cativos, e eles estenderem as mãos aqui para esse templo e orar a ti, pedindo livramento. Então Deus livra e traz-nos de volta à terra que tu deste para eles, para que o seu nome seja glorificado, e as nações e os povos venham conhecer o teu nome, venham te conhecer. Então é isso, a igreja brasileira conhece Deus, apenas eles estão dando ouvidos para o diabo, e o diabo tem passado uma fenda nos olhos deles, e eles estão vendo tudo e passando por cima e não dando crédito, não dando ouvido. Deus tem avisado, mas não estão dando ouvido. O que vai acontecer? Deus poderá permitir o mal acontecer. Vemos o que está acontecendo nos países em volta. É Deus dizendo, eu estou por perto, eu estou chegando, conserta, ainda tem tempo, olha, se prepara, estou verando, vocês não são intocáveis, eu toquei no meu povo, eu permiti o mal sobre o meu povo, as pragas sobre o meu povo, não permitirei eu sobre ti. É Deus avisando, mas aí estão fingindo que não estão vendo, continuam no seu erro, na sua bagunça, glória a Deus, contaminando o templo do Senhor, profanando o altar de Deus. Então, quando Deus virar a sua mão para cá, aí, você só vai ouvir ai. Glória a Deus. Existe, a palavra de Deus diz assim, que tudo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. No mundo existe uma palavra que se diz a lei da semeadura. Então é isso, você plantou, você semeou, você vai colher. Que tu estás plantando, igreja brasileira, tu vai colher. E ainda nesta vida. Porque uma igreja suja, uma igreja em pecado, uma igreja em falta com Deus, Deus não vai arrebatar uma igreja assim. Deus não vai levar uma igreja impura, de maneira nenhuma. Ele quer um povo especial, ele quer um povo zeloso, ele quer um povo de boas obras. Tito 2,16, ele quer um povo de boas obras. Glória a Deus. Se fosse para ele salvar de qualquer maneira, não precisaria o filho dele, filho de Deus, Jesus, morrer na cruz do Calvário. Poderia deixar, mas de qualquer maneira, então daquele jeito ele já entrava. Mas não. A coisa é séria, ele veio dar a vida por nós, mas para nós o aceitar e deixar o nosso velho homem, a nossa vida de podridão,
para poder servir a Ele como Ele quer, como Ele ordena. Por isso que Ele disse: se quiseres vir após mim, toma a tua cruz, nega a ti mesmo e me segue. Cruz fala de sofrimento, cruz fala de dor, glória a Deus. Cruz fala de rejeitamento, rejeitado pelo povo. Então toma a sua cruz e me siga, glória a Deus. Então, se você quer ser salvo, se você quer morar com Cristo, carregue a sua cruz. Não deixe a sua cruz como muitos têm deixado, glória a Deus. Então Salomão, ele fez com Deus esta oração, e glória a Deus, nós sabemos que Deus o respondeu. Mas Deus falou: se o meu povo me obedecer, mas se eles não me obedecerem, aí então não terá outro jeito. Eu irei com a mão, os inimigos vão pegar, vão fazer guerra contra eles, vão levar eles a presos, vão ser eles servos ali dos reis da terra estranha em que eles estiverem, vão ser servos, vão ser escravos, porque me desobedeceram a mim, glória a Deus. Mas o que Deus quer, irmão, não é isso de nós. Deus tem muitas bênçãos para nos dar, mas depende de nós, depende da igreja do Senhor, glória a Deus, amém? Que o Espírito de Deus continue falando no coração de cada um dos irmãos. Vamos orar a Deus, aleluia. Levantem as suas mãos para o céu, vamos falar com Deus. Querido Deus maravilhoso e eterno Pai, eu estou, meu Deus, na tua presença, juntamente, ó Pai, aqui com o teu povo, Senhor, clamando a ti nesta hora, pedindo, Deus, a tua graça. Deus, acabamos de, Senhor, ouvir a tua palavra, transmitir, Senhor, a tua palavra para teu povo. Deus, abençoa este povo, Deus, honra a fé desse povo, continua, Deus, falando no coração desse povo, Senhor, agora. Eu te peço, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, fala em cada coração, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, e graças a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos.